Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e da Junta de Missões Mundiais, desejamos a você um bom dia do tamanho da obra missionária. Quero sugerir a você uma leitura, uma linda e especial leitura, 31 páginas a respeito da obra missionária pelo mundo afora. Como você pode acessar essa revista que eu tenho em mãos? Site da Junta de Missões Mundiais. Procure campanha missionária, campanha 2021 da Junta de Missões Mundiais. Lá você encontrará
esta revista online para você poder apreciar vários informes, vários testemunhos, vários projetos, várias vitórias dos nossos missionários, vitórias da Junta de Missões Mundiais, vitórias da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e, quem sabe, sua vitória, porque você investe com recursos, com orações, com tempo, na campanha missionária e na obra missionária. É muito bom receber todos vocês para esse tempo que chamamos de Campanha Missionária 2021 da Junta de Missões Mundiais. Este domingo é o último domingo da campanha. À noite, nós teremos o encerramento desta campanha, mas o projeto continua nos nossos corações e também no exercício missionário através dos nossos missionários e da própria junta. Portanto, você pode e deve continuar a partir do mês que vem, continuar a investir na obra missionária. Chamamos a sua atenção para que você continue participando deste maravilhoso projeto que está no coração de Deus. Que esta manhã e este dia nos reserve boas lembranças, boas memórias, boas intenções, bons cuidados com o próximo, com missões mundiais, para que a gente realize o que está no coração de Deus nas nossas vidas e na vida do próximo. Neste momento, eu gostaria de convidar você para me acompanhar na leitura do texto sagrado que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versos 12 e 14. O texto nos diz o seguinte: então vocês clamarão a mim, irão orar a mim, e eu os ouvirei. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Boa parte do povo de Israel estava em cativeiro na Babilônia, por ter andado longe dos caminhos do Senhor. Eles pensavam que ficariam pouco tempo, talvez uns 2 anos nesse exílio. Mas o profeta Jeremias lhes envia uma carta e lhes informa que ficariam na Babilônia por 70 anos. Como permanecer em uma crise exilado por tanto tempo? Talvez nossas crises não durem 70 anos, mas vale notar que alguns dos mecanismos para superar crises, sejam longas ou sejam curtas, são os mesmos. Um desses mecanismos é buscarmos refúgio no Senhor. O profeta Jeremias afirma no verso 12 que o Senhor sabe que em algum momento nós correremos para Ele, e quando isso acontecer, Ele se mostrará disponível para nos ouvir. Essa busca se torna premente quando nos encontramos frente a alguma adversidade ou quando cometemos algum pecado, porque muitas vezes nossos pecados se transformam em adversidades. Muitos se afastam de Deus quando cometem pecado, por conta do desconforto que a presença do Senhor pode trazer nessas situações. Como uma criança que quebrou um vaso e se esconde da mãe para não ser punida. Mas a palavra de Deus nos afirma que mesmo que venhamos a quebrar algum vaso, o Senhor poderá ser encontrado. A Bíblia ensina também que Satanás não pode tomar de volta a salvação do crente, mas pode tornar sua vida miserável, às vezes até mantendo esse crente em uma espécie de cativeiro longe do Senhor. Isso pode ocorrer por conta de pecados não resolvidos ou pecados não confessados. Diante disso, a poderosa palavra que Jeremias nos traz nos lembra que o Senhor se deixará encontrar e nos trará de volta do nosso cativeiro. Mas para que Ele nos ouça, será necessário tomarmos a iniciativa de procurar o Senhor, seja através da oração ou seja através da nossa confissão. Dessa forma, Ele se deixará encontrar. Oremos. Senhor Deus, a Tua palavra nos ensina que nós poderemos clamar por Ti,
que tu nos ouvirás. Confiados nesta promessa, nós em oração colocamos diante de ti os nossos pecados e clamamos pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Olá, PIBRJ. Missões Mundiais é mais uma das manifestações do amor de Deus na Terra. Já não bastasse a morte de Jesus na cruz, Ele deseja que todos conheçam o perfeito amor de maneira bem pessoal. Fiquem em casa. Se sair, usa máscara e álcool gel. Deixo para vocês, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, presente, socorro presente na hora da angústia. Amém. Liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança, e para todos Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder, para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança, e para todos Jesus é poder. Jesus é poder, Jesus é poder. Escrevendo a Timóteo, seu amigo, seu discípulo, o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9: pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Mas a palavra de Deus não está presa. Palavra livre. Vamos orar. Eterno Deus,
Tu que inspiraste os autores sagrados a escreverem, a registrarem a tua revelação santa, pedimos que nesta hora nos ilumines a mente para compreendermos e aplicarmos a tua palavra às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você nunca tenha ouvido o nome Fulgêncio Manfredi. Fulgêncio Manfredi foi um pregador da cidade de Veneza, na Itália, entre os anos 1560, quando ele nasceu, e 1610, quando morreu, ou antes foi morto. E uma vez, nessa cidade de Veneza, ele estava pregando, e ele pregou num texto que diz: não lestes, só essas duas palavras, não lestes, e aí ele mesmo respondia: se Cristo lhe fizesse agora esta pergunta, toda a resposta que você poderia dar seria: não, Senhor, é proibido. Não lestes? Não, Senhor, é proibido. Alguém havia proibido a leitura da Bíblia na sua cidade. Em outra ocasião, esse Fulgêncio Manfredi, ao pregar sobre a pergunta de Pilatos, o que é a verdade? Fulgêncio disse aos seus ouvintes que por muito tempo procurou a resposta e que finalmente a havia encontrado. E mostrando um exemplar do Novo Testamento, ele disse: aqui está ela, a verdade, aqui está ela na minha mão. E depois, devolvendo o livrinho ao bolso, observou com um olhar malicioso: o livro é proibido. O livro é proibido. E conta a história que ele era tão ousado em seu zelo pela verdade, que por isso ele foi objeto da perseguição, da Inquisição Romana, e foi queimado vivo no dia 5 de julho de 1610, na cidade de Roma. Cerca de 1500 anos antes de Fulgêncio Manfredi, Paulo, servo do Senhor Jesus, também foi executado na cidade de Roma, provavelmente no ano 67, a mando de Nero, o imperador Nero, que se suicidou no ano seguinte, 68. Pouco antes de morrer, o apóstolo Paulo escreveu então esta carta a Timóteo, como já tinha escrito também, da prisão mesmo, ele escreveu as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e também a Filemão. Por isso que Efésios, Filipenses e Colossenses são chamadas de epístolas de prisão, porque Paulo as escreveu enquanto estava preso em Roma. Aqui o apóstolo anima, em nosso texto, o apóstolo anima Timóteo a prosseguir pregando. E ele dá uma razão muito interessante para estimular Timóteo. Ele diz: porque a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não está presa. Ele diz que ele está preso, ele sofre a ponto de ser preso como criminoso, como um malfeitor, como um sujeito que não valesse nada. Mas a palavra de Deus, diz ele, não está presa. E por que a palavra de Deus não está presa? Em primeiro lugar, a palavra de Deus não está presa porque ela é de Deus. Porque ela é de Deus. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
eu gosto demais desse versículo, onde está o Espírito do Senhor, onde se percebe a presença do Senhor, aí há liberdade. Porque o Evangelho, o Espírito Santo é assim, o Espírito Santo, ele é livre, nada restringe a sua ação, a sua atividade não pode ser contida por nada e ninguém, não há lei que o detenha, não há decreto, não há norma, não há regulamento, não há proibição, não há sanção, sentença, conluio, conchavo, nada disso impede o Espírito de agir, porque é de Deus. O Espírito, o Senhor é Espírito. O Evangelho, então, é chamado Evangelho da Liberdade, porque ele realmente dá liberdade, ele concede liberdade. Paulo escreveu em Gálatas 5:1: Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. De modo que, se você está vivendo uma vida de escravo, se você está vivendo na dependência de algum vício, se você está dependendo de seguindo alguma orientação demoníaca para viver realmente feliz, a solução é correr para Jesus. Corra para Jesus, porque Ele dá liberdade. A procedência dessa palavra de Deus é muito importante. Ela vem de Deus, ela é palavra de Deus, é sopro que vem da boca de Deus. Lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo? Jesus foi tentado a fazer um milagre rapidinho para matar a sua fome, já que ele estava vários dias sem comida no deserto. E quando o diabo tentou Jesus para fazer um milagrezinho ali rapidinho, improvisar e matar a sua fome, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus não é uma palavra qualquer, é uma palavra que sai da boca de Deus, a procedência é a boca de Deus. Lembra do que Deus disse através de Isaías e Jeremias, dois dos maiores profetas? Lá em Isaías 55, Deus diz: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Isso é Isaías. E Jeremias tem uma outra orientação também, parecida com essa que Deus dá a Isaías. Jeremias, na versão King James, versão inglesa, mais lida antigamente pelo menos, diz assim: a palavra de Deus, aqui nesse versículo eles traduziram assim: a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está algemada. E a gente vê isso claramente na experiência de Jeremias. A Bíblia diz em Jeremias 33, de 1 a 3, que Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então veja bem, Jeremias estava preso, mas mesmo preso,
ele recebeu a palavra do Senhor, porque ela não está presa. A palavra do Senhor não está presa. O verbo que Paulo usou lá em Timóteo é um verbo que significa amarrar, significa acorrentar. Então a palavra de Deus não está amarrada, a palavra de Deus não está acorrentada, é uma palavra livre. Por quê? Porque é de Deus e porque procede de Deus. Em segundo lugar, a palavra não está presa, ou seja, é palavra livre, porque foi enviada por Ele para proclamar liberdade. A palavra livre é livre porque foi enviada pelo Deus que é o Espírito do Senhor, e onde Ele está a liberdade. Essa palavra foi enviada por Ele para a proclamação da liberdade. Lembra quando Jesus chegou um dia em Nazaré? Ele foi criado ali, mas depois se mudou para Cafarnaum, e um dia, voltando à sua cidade, ele foi à sinagoga no dia de sábado, como era seu costume, e ali diz a Bíblia que lhe ofereceram o livro para ele fazer a leitura, o livro da lei e dos profetas. E ele então fez a leitura pública de Isaías 60, versículos de 1 a 3. E depois que ele leu aquilo, ele mesmo disse: estas palavras hoje estão se cumprindo. E todo mundo ficou admirado de onde lhe vinha tanta sabedoria. Porque Isaías disse que o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar liberdade aos cativos, para curar os enfermos. E depois disso, Jesus realmente operou milagres, libertando as pessoas de uma vida miserável, de uma vida sofrida, de uma vida condenada. Lembra quando Paulo e Silas, na segunda viagem missionária, foram à cidade de Filipos? Filipos, primeira cidade da Europa, na capital, na Macedônia, né, província romana da Macedônia, que é no norte da Grécia. E ele então, os dois, aliás, Paulo e Silas, encontraram uma moça que era possessa do demônio e cuja virtude, digamos assim, né, cuja característica era adivinhar. E em adivinhando, esta moça dava muito lucro para os seus exploradores. Aliás, Atos 16 diz que ela dava grande lucro a seus senhores. Veja que senhores está no plural. Por quê? Porque com isso se quer dizer que se tratava de um conglomerado de exploradores. Não era uma pessoa só que explorava aquela moça, era um pool da exploração. Vários empresários do mal, digamos assim, eles se uniram para dominar o mercado da adivinhação com a ajuda de um demônio, e aí faziam com mais facilidade e lucravam. Pois aquela mulher era capacho, era pisada por uma multidão de pés sem misericórdia, e a palavra de Deus deu liberdade àquela moça. Meus amigos, mesmo o pregador preso, a palavra não está presa. E isso aconteceu aqui, Paulo está descrevendo isso a Timóteo, mas já havia acontecido com ele quando ele evangeliza Onésimo, que era um escravo fugido, um escravo da cidade de Colossos. Ele pertencia a um irmão da igreja, irmão de Paulo, irmão em Cristo, o irmão Filemão, e o escravo Onésimo fugiu e foi para longe, provavelmente em Roma. Ele foi capturado e colocado na prisão, e para azar dele, diria o povo, nós dizemos para sorte,
Quer dizer, para a alegria dele, para a alegria do céu, ele foi colocado ao lado do apóstolo Paulo. E a Bíblia, o apóstolo Paulo escreve depois ao dono do escravo, ao irmão Filemão, Paulo escreve: venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei quando estava na prisão. Que gerei quando estava na prisão. Gerei no sentido espiritual. Eu produzi esse fruto, eu evangelizei Onésimo e Onésimo aceitou a liberdade que Jesus oferece. Isso está em Filemão 1, no versículo 10. Pela graça de Deus, pela gentileza desta igreja e o apoio da Junta de Missões Mundiais, no ano de 2012, eu tive o privilégio de visitar a ilha de Cuba. Fui a Cuba e, olha, foi uma experiência fantástica. Nunca esquecerei aquela grandiosa experiência. E logo no primeiro dia me colocaram, a mim e alguns outros pastores, na casa de um pastor. E eu fiquei tarde e noite conversando com o pastor, com a família dele, e eu queria saber tudo que fosse possível saber. E o pastor me contou uma história que eu achei interessante. O pastor me contou que um outro pastor, colega dele, havia pregado num culto, havia pregado sobre o texto do Êxodo, pregou sobre a libertação de Israel saindo da escravidão do Egito, da escravidão de Faraó, e o povo agora tinha liberdade. E aí o pastor me contou que o pastor pregou sobre isso e, como é praxe, dizem até hoje lá, havia no auditório agentes secretos. E o agente secreto então saiu dali e durante a semana o pastor foi intimado a comparecer à delegacia e prestar esclarecimentos. Eu pergunto, qual o perigo de alguém pregar sobre o Êxodo, um texto da libertação dos israelitas da escravidão do Egito? O pastor não fez um sermão político, não foi um sermão ideológico para atacar o governo, mas o próprio governo se sentiu atacado. Por quê? Porque o pastor falou de um texto que é de capital importância para ensinar a liberdade, que o nosso Deus é o Deus da libertação. E o pastor teve que dar esclarecimentos por causa daquilo. Enquanto eu estava lá, eu ouvi falar muito desse livro aqui. É um livrão de 307 páginas. Tentei comprar esse livro lá, mas não tinha lá para vender. Aí uma vez a Peg foi visitar a mãe dela e na volta ela trouxe esse livro, ela conseguiu comprar lá para mim. É um livro que é vendido no Texas, ou pelo menos publicado no Texas. E esse livro é muito interessante porque conta a história de um pastor chamado Alberto González Munhoz, mas ele é mais popularizado como Alberto González. Ele tem programa de rádio muito famoso hoje em Cuba. Mas ele conta que naquela época, e os jornais também falavam disso, o governo criou uma coisa que poderia ser chamado de campo de concentração de jovens. Claro que eles não usariam jamais a expressão campo de concentração, mas era isso que era. Quando você lê, você diz, isso era um campo de concentração. Não tem outra explicação. Mas eram umas unidades que eles chamavam de UMAPs, Unidades Militares de Ajuda à Produção, UMAP. Unidades Militares de Ajuda à Produção. E eram todas situadas numa província chamada província de Camagüey, que fica mais ou menos a 600 quilômetros de Havana, indo para o leste. Pois bem,
Um artigo no jornal, você sabe que em Cuba, esses anos todos, só tem um jornal, né? O jornal Grama. E um artigo no jornal Grama, publicado em 14 de abril de 1966, falava dessas UMAPs. E a história é a seguinte, diz o jornal na página 18, o objetivo das UMAP não é punir ninguém. A missão fundamental é fazer com que esses jovens mudem de atitude, é educá-los, formá-los, salvá-los, presta atenção nesse verbo, salvá-los, é evitar que amanhã sejam parasitas, incapazes de produzir qualquer coisa, ou evitar que eles sejam delinquentes contra-revolucionários ou delinquentes comuns, seres inúteis para a sociedade. Então, as UMAPs tinham essa missão de reeducação. Esse autor, Alberto Gonçalves, ele não tinha nenhuma vocação para ser um delinquente. A gente lê e vê que é um homem de Deus, e ele estava no último ano do seminário em Havana, havia um seminário batista em Havana, ele estava no último ano do seminário, já prontinho para casar com a noiva, casamento, tudo certinho, quando foi aprisionado, colocado num trem e levado junto com outros seminaristas num trem com as janelas abaixadas, ou seja, não é uma coisa tão óbvia assim, uma coisa justificada assim, senão seria feito num trem de vidro. Pois bem, levam o rapazinho lá como animal para esta cidade, longe de tudo, e ele fala aqui na página 29, mais de 50 pastores da Convenção Batista de Cuba Ocidental haviam sido presos, julgados e condenados. Presos, julgados e condenados. E ele ficou, esse pastor, agora pastor, mas o seminarista, ficou 3 anos trabalhando como escravo nessa unidade militar de ajuda à produção. Qual era a função dessa unidade? Fazer com que esses jovens mudem de atitude, é educá-los, formá-los, salvá-los, é evitar que amanhã sejam parasitas, incapazes de produzir qualquer coisa, ou delinquentes contra-revolucionários, isto é, que discordassem do governo. Discordou do governo é um delinquente contra-revolucionário. Meus amigos, isso é história, isso não é ficção. Eu gostaria muito que o conteúdo desse livro, que eu li, bebendo palavra por palavra, eu gostaria que esse conteúdo fosse ficção, mas não é. Pura história, história de quem viveu na pele, na carne, a história como ela foi vivida. A história não é ficção. Crentes presos, líderes desrespeitados, templos destruídos, como eu ouvi lá relatos naquela época. Você pensaria que com o duro golpe que os cristãos sofreram com as perseguições, não só em Cuba, mas em outras partes do mundo, e também não só naquela época, mas recentemente, neste momento, provavelmente neste fim de semana, alguém está sendo executado por causa da sua fé, você pensaria que o cristianismo já deveria ter desaparecido da face da terra, mas não desapareceu. Por quê? Porque a palavra de Deus não está presa, porque a palavra de Deus é uma palavra livre, e a palavra não está presa, porque a sua mensagem não pode ser detida.
Pode-se deter o pregador, pode-se deter o mensageiro, mas a mensagem jamais. Por quê? Porque a natureza libertadora da palavra de Deus não combina com mordaça. É uma prisão inútil prender a palavra. Seria o mesmo que alguém tentar aprisionar o vento numa gaiola. Pega o vento e bota ele na gaiola. Não vai conseguir, meu irmão, porque pela natureza do vento e pelo estilo da gaiola, um não vai prender o outro. A palavra de Deus não se adequa a prisão alguma, nenhuma. Há uma história de um cristão na Rússia, quando a Rússia também perseguiu os cristãos. Há uma história de um crente chamado Ratushny, e a Rússia comunista, claro, e ele deu o seguinte testemunho. Ele escreveu: quando eu fui preso, todos ficaram sabendo que eu fui preso porque eu havia lido o Evangelho. Você leu o Evangelho aqui no Brasil? Que bom, não é? Mas saiba que já houve tempo, e há terras ainda hoje, em que essa leitura pode selar o fim da sua liberdade. Quando fui preso, todos ficaram sabendo que eu fui preso porque eu havia lido o Evangelho. Quando fui preso pela segunda vez, as pessoas se perguntavam de novo e começaram a procurar o Evangelho com maior interesse e lê-lo. Foi assim que nossas doutrinas se espalharam, e não, como algumas pessoas pensam, através do meu marketing. Não foi através do meu marketing, não foi através do meu trabalho de evangelista pessoal, falando, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Não, foi por causa dessa segunda prisão, porque ele estava lendo o Evangelho. Esse livro é um livro livre, a palavra é livre, não pode ser detida, mesmo com muitos inimigos. A história está cheia de registros de inimigos da palavra que não se deixa prender. Por exemplo, por 300 anos, mais ou menos, depois que o nosso Salvador viveu na terra, vários imperadores de Roma fizeram tudo o que pudessem fazer, tudo o que podiam fazer para impedir o avanço do Evangelho, encerrando crentes, líderes na prisão ou condenando-os à morte. Eles provocaram perseguições terríveis contra os cristãos, algumas das quais duraram 10 anos. 10 anos de perseguição. E durante uma delas, mais de 150 mil seguidores de Jesus foram mortos. A última perseguição do Império Romano aos cristãos foi no tempo de Diocleciano. E é interessante, porque Diocleciano estava tão confiante de ter cumprido o seu propósito de acabar com o cristianismo, que ele mandou cunhar uma medalha com a seguinte inscrição: a religião cristã está destruída, e a adoração dos deuses, dos antigos deuses romanos, a adoração dos deuses restaurada. É uma moeda para celebrar. A religião cristã está destruída, disse Diocleciano. Graças a Deus, a religião de Cristo não está destruída e nem será destruída, porque esta palavra não pode ser detida. A palavra de Deus não está presa. Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra não. A palavra não. Bom, aí caiu o Império Romano. Ou quer dizer, primeiro, antes de cair, o cristianismo se tornou religião lícita, depois religião oficial, e foi por aí. Depois o império caiu, e após a queda do império, houve a ascensão do papado, da instituição do Papa em Roma, no Vaticano.
E com a ascensão do papado, medidas severas foram instituídas contra, não os cristãos, porque eles também eram, mas contra agora a circulação das Sagradas Escrituras. Agora, pode uma coisa dessas? O próprio Papa, que se diz o líder máximo dos cristãos, impedir a livre circulação da palavra de Deus? Tanto que em 1533, um Papa chamado Papa Júlio III perguntou a alguns dos seus conselheiros qual a melhor forma de fortalecer a igreja. Qual é a melhor forma de fortalecer a igreja? Vários bispos lhe deram o seguinte conselho, e esse conselho está registrado, o documento original ainda existe. Olha o que eles disseram: aconselhamos que o mínimo possível do Evangelho seja lido nos países sujeitos à sua jurisdição. O pouco que geralmente é lido na missa é suficiente, e além disso ninguém deve ter permissão para ler. Continuavam os bispos, enquanto os homens se contentavam com esse pouco que é lido na missa, os seus interesses prosperavam, mas quando eles leram mais, eles começaram a decair, vinculando a leitura da Bíblia com a decadência da sociedade. Veja que coisa diabólica. Lá em Londres, um pouquinho antes disso aqui, em Londres, certa vez os padres fanáticos se reuniram para se consultarem, para debaterem um assunto. Havia saído uma edição nova da tradução da Bíblia feita por Wycliffe. Wycliffe acabara de publicar a sua versão da Bíblia em inglês. E como era de se esperar, eles não apenas condenaram Wycliffe como um homem mau, mas aprovaram esta seguinte resolução: a Bíblia é um livro perigoso, não deve ser divulgado. A Bíblia é um livro perigoso, não deve ser divulgado. Isso líder religioso, cristão falando, irmãos. Veja como uma coisa se presta ao domínio do inferno. A Bíblia é um livro perigoso. É perigoso para a idolatria, perigoso para a imoralidade, perigoso para a impiedade. É um livro perigoso mesmo. É melhor você ficar longe, da mensagem da Bíblia se você quiser continuar no pecado. Mas se você quiser ser um servo de Deus, ela está aí nas suas mãos, e a sua mensagem não pode ser acorrentada, não pode ser amarrada. Se os crentes brasileiros fossem presos, como muitos cubanos foram, como muitos russos foram, como muitos chineses foram, como muitos são presos ainda hoje em países do Oriente, a pergunta é: a igreja desapareceria? Pergunta a você: se toda a liderança, se todos os crentes fossem presos, a igreja iria desaparecer? A resposta é não. Claro que não. Por quê? Porque a palavra de Deus não está presa. Sofro a ponto de ser preso como criminoso, disse Paulo, mas a palavra de Deus não está presa. Ela possui a vocação do pássaro livre. Oremos. Senhor amado, nosso Deus, obrigado porque este livro chegou até nós. Obrigado porque temos em nossa terra liberdade para lê-lo, analisá-lo, transmiti-lo, vivenciá-lo, comunicá-lo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores mordomos desta mensagem poderosa que colocaste ao nosso alcance. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
olhos abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo. Eu te aceito, mesmo com esse seu jeito. Vem e descansa em meu colo. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Meus braços abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando um abrigo. Eu te aceito, mesmo com esse seu jeito. Vem e descansa em meu colo. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu te amo tanto, vem. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Meu amor é todo vem e me deixa ser teu Deus. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo.
me chamo Daniele Marques, eu sou membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu sou enfermeira, especialista em enfermagem clínica pela UERJ. E desde o início da pandemia, eu venho cuidando de pacientes acometidos pela Covid-19, tanto em enfermarias quanto na terapia intensiva. E hoje eu venho aqui para pedir a todos vocês que mantenham as medidas de prevenção, que colaborem com o distanciamento social e se mantenham o máximo possível em casa, que utilizem a máscara de modo adequado, cobrindo totalmente o nariz e a boca, que lavem as mãos ou as higienize utilizando o álcool em gel. E se você já estiver na idade, por favor, toma a vacina. Eu sei o quanto é difícil nos mantermos afastados do templo, sem a comunhão presencial com os irmãos. Porém, nesse momento, é necessário que façamos esse sacrifício em nome de um bem maior, que é a saúde do próximo. Próximo esse que podia ser um amigo, um familiar, ou até mesmo um desconhecido. Porém, eu creio que com fé, amor ao próximo e responsabilidade, nós vamos vencer essa guerra. Queremos convidar você para hoje à noite, às 19 horas, neste mesmo canal, aqui estarmos para cultuarmos o nome daquele que vive para sempre. E por falar em aquele que vive para sempre, eu queria convidar você para um culto especial. Um culto especial no dia 2 de abril. 2 de abril é uma sexta-feira, é a sexta-feira chamada Sexta-feira Santa. E nós vamos ter um culto naquele dia. Você está convidado, você, sua família, seus amigos, seus parentes, seus irmãos, seus vizinhos, sua sogra, todo mundo está convidado para cultuar conosco na Sexta-feira Santa. Obrigado e até a noite. Nós vamos orar agradecendo a Deus a sua companhia. Deus e Senhor, obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelo teu constante amor a nós demonstrado. Guarda os teus filhos de todo mal e abençoa-nos ao longo deste dia, que possamos examinar a tua palavra, lê-la, amá-la, divulgá-la. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.